Meio-dia, 13 minutos, falar sobre política. Paulo Roberto está por aqui comigo. Aí, Paulo. Tudo em paz? Boa tarde. Brasília pegando fogo. Meu amigo. Pegando fogo, literalmente. E é claro que Napoleão de Castro está acompanhando todos esses bastidores desde a noite de ontem, praticamente não dormiu e daqui a pouco fará o seu relato. Nesse instante, Andrei Passos, diretor-geral da Polícia Federal, dá uma coletiva sobre o que aconteceu de ontem para hoje em Brasília. Hugo Mota praticamente vai ser aclamado presidente da Câmara dos Deputados. 96% do que existe de parlamentar na Câmara já está com Hugo Mota. Ontem foi a vez do time de Gilberto Kassab, do PSD, anunciar também esse anúncio. Nós temos um registro aqui para você. Antônio Brito retira candidatura à presidência da Câmara. Isso aqui é a repercussão na imprensa nacional. Com a adesão do PSD, partidos que apoiam Hugo Mota já somam 429 parlamentares. Quase a totalidade daqui a pouco. Não, vai ser praticamente uma aclamação. Kassab alfineta Arthur Lira em reunião com deputados do PSD. Presidente da Câmara diz: Brito retira candidatura e Kassab fala em olhar para o futuro. Meu amigo, agora eu acho que isso vai ter isso tem um peso. Tem um peso enorme isso. E muitas cobranças na frente, porque os acordos estão sendo feitos. Tanto que já há acordo aí para ocupar posição na mesa da Câmara em 26. Uma parte ocupa em 25, outra parte em 26. E nós temos aqui uma fala do momento em que esse apoio era anunciado. Vamos ver. E hoje assumo, já conversei com os demais membros, a liderança do bloco MDB, PSD, Republicano e Podemos até a data da eleição de 3 de fevereiro. O candidato de Arthur Lira tem agora apoio de um bloco partidário que representa 429 deputados de siglas de esquerda, de centro e de direita. Seria uma vitória por aclamação, já que não há mais nenhum concorrente. E ele contabiliza um número muito superior aos 257 votos necessários para ganhar a disputa no primeiro turno. Um dos desafios do futuro presidente da Câmara será pacificar a relação do Congresso com o Supremo Tribunal Federal, principalmente em relação às emendas parlamentares. Somente 2 partidos não anunciaram apoio a Hugo Mota e provavelmente não vão anunciar: PSOL e o Partido Novo. O resto, todos por gravidade, apoiando a postulação do paraibano. Nesse instante, o presidente da República, Lula da Silva, recebe no Palácio do Planalto credenciais de vários diplomatas, embaixadores de vários países que a gente mostra na agenda oficial. Eu vou citar apenas os nomes dos países, porque tem muito nome aí: Argentina, Argélia, Paquistão, manda também a Coreia do Norte, representante da, deixa eu ver aqui, República do Brunei, tem embaixador da República Democrática Federal da Etiópia, virando a página agora, mais representações, embaixada da Namíbia, República do Panamá. Quando for 4 horas da tarde, o presidente decola com a sua comitiva para o Rio de Janeiro, onde ficará por ocasião do G20, que acontece todo na capital fluminense. E a repercussão dessa explosão, desse atentado, da morte desse homem ontem em Brasília, acontece no mundo todo, está na imprensa internacional, nas principais agências e periódicos, gera uma apreensão, digamos assim, em relação à presença dessas autoridades do mundo inteiro no Rio de Janeiro. Mas o Rio está cercado por policiais, por forças armadas, e o que a gente espera é que nada de anormal aconteça. Sim, é a imagem do país, né? Plano local. Adriano Galdino é o governador interino da Paraíba. Lucas Ribeiro passou o comando do estado ontem, no início da noite, para o filho de Pocinhos. Aqui está a repercussão. Lucas Ribeiro transmite cargo de governador para Adriano Galdino. E tão logo recebeu e assinou o ato, Adriano Galdino se pronunciou. Vamos ver aqui. Pois é, com muita alegria e satisfação que estou mais uma vez ocupando a vaga de governador. Quero agradecer ao governador João e ao governador exercício Lucas por esse gesto, por essa oportunidade. Eu estar de novo ocupando o governo do estado e dando o meu melhor para que a gente possa continuar construindo a cada dia uma Paraíba melhor e mais justa para todos. 3ª ou 4ª vez que Adriano Galdino assume interinamente o comando do Executivo Estadual. E o TRE julgaria ontem o habeas corpus da defesa da primeira-dama de João Pessoa, Laura Emília Lucena, sobre a retirada daquelas cautelares que foram impostas a ela, mas não houve quórum e a decisão ficou para a próxima segunda-feira. Então, até lá, tanto a doutora Laura Emília quanto a secretária dela, Tereza Cristina, continuarão cumprindo essas medidas cautelares. Boca maldita de hoje.
Sim. Vem dessa história da jornada do 6 por 1. Sim. É uma repercussão aí, eu acho que jogaram, né? Vamos jogar essa lebre aí para o Brasil inteiro discutir, enquanto a boiada vai passando. Porque boiada passava no outro governo, mas passa nesse também. E você sabe que todo governo tem as cabeças pensantes que geram, assim, os fatos, né? Ou os factoides para que outras coisas passem. Marco Antônio Villa, que é comentarista aqui do Jornal da Cultura, da Rede Cultura de Televisão, fez um comentário interessante sobre essa história da mudança na jornada do trabalhador brasileiro. É a nossa boca maldita de hoje, vamos acompanhar. A grande questão quando se coloca no Brasil, os paralelos com os outros países são absolutamente descabidos. Não tem nenhuma relação do Brasil com a Austrália, com o Canadá. As nossas condições concretas são outras. Ou seja, né, eu, por exemplo, trabalhava e estudava à noite. Eu fiz o colegial assim, fiz a faculdade assim, as duas faculdades, uma não acabei, desse jeito. Eu sei, vamos dizer, quer dizer que eu sou um exemplo? Não, só estou apresentando que é possível, dadas as particularidades do Brasil, você combinar as duas coisas. A grande questão que nós precisamos é qualificar a força de trabalho, melhorar a qualidade do trabalho, aumentar os salários, né? Reindustrializar o país. Essas são as grandes discussões. Essa questão colocada agora é bonitinha, é chique, não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Eu acho que é impossível ter uma proposta de emenda constitucional, porque pode ter um número para discutir, tudo bem. Para aprová-la, eu acho que é impossível. Por quê? Em suma, e concluindo, você vai ter custos que não é possível. A economia brasileira hoje não resiste. Ou você demite, ou se você mantém com o mesmo salário, pressupõe-se, né? E você aumenta o custo e transfere os custos para os preços das suas mercadorias. Todo empresário repassa custo para o preço final do produto ou do serviço. Isso é no mundo inteiro, é assim no capitalismo. E aqui vocês de casa estão vendo duas pessoas que estudavam e trabalhavam. Não é verdade? Eu acordava 4 da manhã, garoto, 10, 11, 12 anos de idade. Ia vender o Diário da Borborema, às 5 da manhã já estava no Diário da Borborema. Dobrava o jornal manualmente, ia vender até às 11 da manhã, ia estudar no grupo das freiras, lá no grupo Santo Antônio, durante a tarde, e à noite voltava a pé do Santo Antônio para o centro para vender jornal de novo até meia-noite, nessa rotina o tempo todo. E uma coisa só, nada contra quem queira trabalhar menos, se for possível, ótimo. Agora, o dia tem 24 horas. Aí hoje se trabalham 8 horas no Brasil, o pessoal ainda acha muito. É um terço do dia que Deus nos dá, não sei. Eu queria que o dia tivesse 36 horas para trabalhar mais, mas isso é uma questão de ponto de vista de cada um, não é? Pois é um assunto para ser discutido. Com certeza. É isso, Anchieta. Isso aí, Paulo. Amanhã você folga, mas está no ponta a ponta à noite. Amanhã estarei no ponta a ponta. Tá bom. Até a próxima, meu irmão. Um abraço. Bem, vamos a Brasília. Hoje uma participação maior de Napoleão de Castro, porque Brasília está pegando fogo, como a gente falou. Um abraço, Anchieta. Muito boa tarde a você. Cumprimentar Paulo Roberto e a nossa equipe. Estamos aqui no Palácio do Planalto, nesta quinta-feira, após o ocorrido na noite de ontem aqui na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Nesse momento, evidentemente, o clima é de muita expectativa aqui no Palácio do Planalto e, evidente, redobradíssima a questão de segurança, não só no Palácio, como também no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal. Situação que começou por volta das 19h30 de ontem à noite aqui na Praça dos Três Poderes, quando nós tivemos o início desse atentado à bomba na Praça dos Três Poderes, como principal foco o Supremo Tribunal Federal. A primeira explosão se observou por volta das 19h30, num carro estacionado no estacionamento do Anexo 4 da Câmara Federal, bem ao lado do estacionamento do Supremo Tribunal Federal. A princípio, se imaginava serem apenas fogos de artifícios que pudessem estar na mala do veículo. Mas depois veio exatamente a constatação com a explosão em frente ao Supremo, a tentativa de invasão do prédio do STF e a explosão que culminou na morte do autor do atentado, o Francisco Vanderlei Luiz. As primeiras investigações mostraram que foi um ato planejado. Ele veio ao Supremo Tribunal Federal no veículo que se deslocou de Santa Catarina até a capital brasileira, onde pôde realizar essas explosões. A governadora em exercício, Celina Neão, do Distrito Federal, falou, ainda na noite de ontem, nas primeiras investigações sobre as providências que estavam naquele momento sendo tomadas. E logo após o momento da explosão, o cidadão se aproximou do Supremo, onde ele tentou entrar dentro do prédio, não conseguiu adentrar o prédio
e realmente teve a explosão ali na porta. É importante informar que após a explosão a Polícia Militar na hora chegou no local. Imediatamente houve um esvaziamento da sede do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, do Palácio do Planalto e um fechamento da esplanada dos ministérios. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, falava das primeiras informações. A Polícia Legislativa do Senado está cuidando, a Polícia Legislativa da Câmara também está cuidando e as forças de segurança do Distrito Federal já estão em atuação. Eu recebi um telefonema agora há pouco da governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, me informando justamente isso, que eles estão investigando os arredores, porque obviamente o risco não está totalmente dissipado. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, divulgou a seguinte nota: as Forças Federais de Segurança Pública acompanham atentas os acontecimentos ocorridos na capital do país na noite da quarta-feira e estão preparadas para assegurar o pleno funcionamento dos poderes constituídos. A Polícia Federal está trabalhando com rigor para elucidar com celeridade a motivação das explosões na Praça dos Três Poderes, em frente ao Supremo Tribunal Federal e nos arredores do Congresso Nacional. O deputado Murilo Galdino, coordenador da bancada da Paraíba, postou nas redes sociais: em plena semana da proclamação da República, o STF e a Câmara são alvos de mais um ato violento. Esses ataques são inadmissíveis e exigem uma investigação rigorosa para entender as causas e responsabilizar os envolvidos. É hora de proteger nossas instituições e nossa democracia. Pois é, Anchieta e telespectador, e fica exatamente algumas indagações. Estamos tendo nesse momento uma entrevista coletiva em nível nacional na sede da Polícia Federal, dando maiores esclarecimentos a respeito e alguns questionamentos, algumas perguntas que precisam ser respondidas. Primeiro, se o Francisco desejava jogar a bomba no Supremo Tribunal Federal ou se ele tinha ela à sua cintura e funcionou como homem-bomba, né? Se essa explosão que o levou a óbito, se foi um fato de uma falha na operação dele com a bomba ou se verdadeiramente ele detonou na própria cintura essa bomba. Esse é um aspecto. E outras questões que terão que ser respondidas no momento em que o Brasil vive o G20, a partir de segunda-feira, com a chegada, inclusive, no domingo aqui em Brasília, do presidente chinês, Xi Jinping, que tem jantar marcado aqui na capital federal. Nesse momento, inclusive, o embaixador do Japão está aqui no Palácio do Planalto, numa programação que não pôde ser cancelada, e ainda, evidentemente, os desdobramentos que vão vir a partir dessa situação. Uma coisa é certa, e a gente pôde observar isso de vários analistas e principalmente do mundo jurídico. A perspectiva de anistia do projeto que se buscava votar na Câmara Federal e também no Senado da República, de certa forma, volta para uma estaca zero, e a ação de ontem, ela vai, no fim, refletir em todos aqueles apenados dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro. De Brasília, do Palácio do Planalto, Napoleão de Castro.